Oi, pessoal, nessa aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre gatilhos, dar mais detalhes para vocês. Vamos lá? Então, a gente viu na última aula que a gente precisa de uma retração mínima ali, em torno de 61,8%, 70%. Então, a gente precisa que pelo menos, na hora da formação de um gatilho de entrada, né, na nossa estruturação de gatilhos, a gente precisa dessa retraçãozinha. Então, o preço ele vai estruturar um gatilho quando ele fizer um retorninho na faixa de 61,8%, 70% no mínimo. E aí depois ele vai fazer assim, gente. Ele vai fechar acima dessa estrutura. O candle, ele vai fechar acima da estrutura, né? Então, ele sobe em vários candles e ele fecha acima dessa estrutura aqui, ó. Dessa máxima que ele tinha feito. E esse é o nosso primeiro gatilho. Tá? Você não vai executar entradas aí, é apenas o início da formação da estrutura de entrada que a gente vai ter. Então, vamos lá. Então, o que você precisa? Você precisa de uma quebra de linha proporcional de movimentos de tendência, uma retração em torno de 61,8% a 70%, certo? No mínimo dessa quebra, tá? Botando sempre 100 aqui, que saiu, e 0 lá. Então, gente, quebra de linha proporcional aos movimentos de tendência, uma retraçãozinha de pelo menos 61,8% a 70%, e aí depois o preço vem, ó, e fecha acima. Um candle fecha acima da estrutura. Esse é o nosso primeiro gatilho, tá? Esse movimento aqui a gente tem em toda a estrutura de gatilho, vocês vão ver que a gente tem várias, né, formas de ter gatilhos de dupla confirmação, mas a base é isso aqui. Essa é a base inicial. Todas as formas de entrada que a gente vai ver vai ter essa estrutura inicial, tá? O que vai acontecer em seguida aqui é o que vai diferenciar, mas todos são formados por essa estrutura aqui inicial. E agora a gente vai ver, né, o que precisa acontecer em seguida para que a gente tenha a nossa dupla confirmação. Então, gente, depois disso aqui estruturado, da quebra proporcional, retração no mínimo 61,8%, lembrando, é no mínimo 61,8% a 70%. Mas ele pode vir aqui em 88% e fazer um movimento. Ele pode vir até em 100% normal, mas normalmente é 88%, aí depois ele já busca 113 de Fibonacci. Ele pode vir aqui em 127, pode vir em 161,8%. Então, a gente tem essas faixas, tá? Que o preço normalmente vem. Então, a gente tem aqui, deixa eu escrever. Você vai precisar incluir aí no Fibonacci de vocês, ó. Vocês vão botar 61,8 normalmente já tem, 70%, tem 78%. 70% vocês não precisam colocar, não. É para vocês saberem ali mais ou menos que você vai colocar 78,6%. Então, nesse meio de caminho aí tem os 70%, né? Mais ou menos a faixa de retração ali, né? Mais ou menos. Aí depois você tem 88,6%. Você vai ter também aqui, ó, 113%. Você vai ter 127,2%. Você vai ter também 161,8%. Ó. Pode adicionar também 261,8%, tá? Então, 200 é um ponto legal também. Então, vocês têm toda essa faixa ali de Fibonacci. E você pode esperar nessas faixas que o preço ele tende, né, a tentar fazer algum tipo de reversão nesses pontos. E são nesses pontos aqui que o preço pode ir para estruturar um gatilho. Então, a gente pode, gente, ter um gatilho. Olha só. Eu posso ter a formação de um gatilho assim, ó. Ele vem, vai lá embaixo em 113 e volta. É um super gatilho, tá? A gente vai estudar mais detalhes à frente, né? Várias estruturas que envolvem isso aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que essa retraçãozinha que eu falei que era no mínimo 61,8, ele pode ir lá embaixo em 113 e voltar ainda a fazer um gatilho. Então, essa daqui, ó, é a nossa estrutura de gatilho. Então, a gente fala que a gente tem um W, né? Então, quando a gente tem uma estrutura de baixa, ele forma um W. Quando a gente tem uma estrutura de alta, ele forma um Mzinho, né? Então, a gente tem, né, a quebra desse movimento de queda, né? E tem um gatilho na quebra. É algo muito importante que eu preciso falar para vocês. Esse gatilho válido para a gente começar a pensar qualquer tipo de entrada de reversão aqui
é um gatilho, né? Ou seja, o preço fecha aqui, ó, acima da quebra da estrutura, de uma quebra proporcional. Então, não vale não adianta você fazer essa estrutura de W se essa quebra aqui do meio de linha não for proporcional. Tá vendo essa quebra aqui? Não adianta ele fechar assim e estruturar, a Maria estruturou um W. Tá, mas a quebra de linha, essa que você está analisando aqui, ela foi proporcional aos movimentos de tendência? Se não foi, gente, não vale de nada. Então, você precisa que haja uma quebra em um gatilho, numa quebra proporcional aos movimentos de tendência, que nem a gente viu aqui no exemplo. Esse movimento azul é proporcional aos movimentos de tendência aqui de trás. E por isso, esse gatilho aqui, na forma de W, é válido, tá? Então, vamos agora observar o que precisa acontecer em seguida. Né? A gente já observou que a gente tem essa estrutura aqui do W, feito na quebra de linha, né? Na quebra de linha proporcional, válida, com uma retração legal, de 61,8% a 70% no mínimo. Fechou acima? O candle fechou acima? Show! Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Toda vez que o preço faz um gatilho, né? Faz essa estrutura de gatilho, ele tende a querer falhar, gente. A querer buscar fundo. Então, ele estrutura uma quedinha ali. Então, na estrutura da queda é a mesma coisa. Se você está trabalhando aqui, ó, com o que, gente? Com linha de tendência também. Você tem uma micro linha de tendência de alta aqui. E o preço aqui vai fazer o quê? Ele vai quebrar a linha, fazer uma quebra proporcional aos movimentos dessa tendência micro de alta. Ele vai voltar no mínimo 61,8% a 70% e vai dar o seu gatilho. Entende? Para quê? Para tentar fazer a reversão. Toda vez que ele faz um gatilho, ele tenta reverter o gatilho. Ele tenta falhar. E é isso que sempre acontece a cada gatilho. Aí você fala, Maria, mas aqui fez um gatilho, ele vai tentar reverter também. Ele vai tentar fazer a falha dele, vai tentar estruturar. Não conseguindo, ele vai fazer um teste em alguma região aqui, ou aqui por cima, ou mais embaixo aqui, ou lá no fundo. E aí o preço vai resolver o que ele faz, né? Mas toda vez que ele faz um gatilho, toda vez que ele estrutura um gatilho desse aqui, ele tende a fazer uma falha. E essa falha é formada por microgatilhos. Então, você indo no tempo limpo desse movimento aqui de alta, você vai ver toda a estrutura de gatilho formando, dupla confirmação, tudo que a gente vai estudar aqui. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que sempre ele vai estruturar uma tentativa de falha aqui. E aí, ele pode vir, como eu falei, ele pode se manter aqui em cima, ele pode vir aqui ao fundo, ele pode vir mais embaixo, ele pode continuar seguindo, né? Então, ele pode continuar na tendência e ir embora, não fazer mais gatilho algum, tá? Não fazer a dupla confirmação, pode. Assim como ele pode segurar em qualquer um desses pontos. Ele pode segurar em qualquer um desses pontos, mais abaixo, aqui na mesma direção do fundo, mais acima. E aí, quando ele segura em um desses pontos, ele vai fazer um novo gatilho, gente. Então, você vai estudar essa quedinha aqui, ó. E você vai observar que ele vai fazer a mesma coisa, olha só. Ele vai fazer expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. E quando ele faz a quebra, é a mesma ideia. Por quê? Toda linha de tendência é a mesma coisa. Ele faz a quebra de linha proporcional aos movimentos de tendência, faz uma retraçãozinha de no mínimo 61,8% a 70% e estrutura um gatilho. E aí, a partir desse momento, gente, a gente tem nosso segundo gatilho, ó. Deixa eu botar de verde aqui. Então, assim como a gente teve esse gatilho aqui, ó, a gente vai esperar a falha e esperar a formação de um novo gatilho. E aí, quando a gente tem a quebra desse movimento de queda, né, através de um movimento proporcional aos movimentos de linha, uma retração, que nem seguindo todas as regras que eu falei, que acabei de falar. E a gente tem aqui, peraí, deixa eu desenhar direito aqui. Então, quando a gente tem tudo isso acontecendo, tudo isso que aconteceu aqui atrás, acontecendo com essa linha de queda, né? Você acompanha a linha de queda, você vai ver que teve, ó, um gatilho, certo? Peraí, desenhei errado ali. Teve esse movimento aqui, ó. E um gatilho, fechou acima. A gente passou a ter quantos gatilhos, gente? 2 gatilhos. E a partir desse momento, a gente tem a nossa dupla confirmação.
Por isso a gente chama de dupla confirmação, porque são 2 gatilhos. E aí, só isso não é suficiente. Ele faz a dupla confirmação e agora ele vai buscar fazer o quê? Romper essa região formada pelo primeiro. Então, não só é importante fazer 2 gatilhos, como é importante que esse preço, após fazer o segundo gatilho, ele busque superar essa região aqui. Se ele supera a região, sim, ele começa a reverter e vai embora. Agora, se ele não supera, gente, pode ocorrer uma falha aqui. E essa falha é estruturada da mesma forma, né? No tempo limpo dessa subida aqui, dessa linha de tendência, ele estrutura gatilho e dá queda e faz dupla confirmação para queda. E se acontecer isso, gente, você só vai pensar em um novo retorno aqui para cima, pensar novamente em reversão, se o preço fizer novo gatilho, certo? Então, deixa eu até desenhar, peraí, deixa eu desenhar mais para cá, que eu acho que está cortando aí para vocês. Deixa eu desenhar mais para cá. Então, após ele fazer esse segundo gatilho aqui, ele estrutura esse segundo gatilho aqui, você vai acompanhar essa subida aqui, e se ele falhar aqui e fizer dupla confirmação aqui, você vai esquecer essa alta, porque ele falhou, ele não rompeu essa primeira região aqui do gatilho. E se ele não rompe essa primeira região, você vai esperar, você vai ver, nossa, falhou, fez dupla confirmação de venda aqui na frente, né? Então o preço não vai seguir na reversão, ele não vai buscar meus pontos de linha aqui atrás, nem nada. E aí você vai esperar o quê? Quando que você vai pensar de novo que ele vai buscar esses pontos aqui em cima? Quando ele fizer outro gatilho. Quando ele fizer outro gatilho nesse movimento que vai cair, ó. Ele não indicou queda? Você vai acompanhar a queda. Se ele fizer um novo gatilho aqui, né? Novo W, ele vai novamente buscar romper essa região aqui do primeiro gatilho. Rompendo, não falhando, não dando venda, ele vai seguir. Então essa é a ideia que você sempre tem que ter, tá? Esse é o padrão todo de pensamento que a gente vai ter ligado aos gatilhos. E a gente vai ver que existem diversas outras formas de gatilho. Aqui a gente viu, ó, já vou adiantar para vocês, aqui a gente viu o gatilho de dupla confirmação com 2 Ws, né? No caso, né, desse tipo de gatilho. Ou então, gente, 2 Ms, né? Quando a gente está trabalhando a reversão de alta. Então, 2 Ws ou 2 Ms. Então, esse é o primeiro formato de gatilho. O segundo formato de gatilho é quando... E esse W ou esse M, gente, pode se estruturar... Deixa eu desenhar aqui. Ele pode se estruturar na mesma altura. Ou então, mais acima aqui, ó. Aqui assim. Ele pode também ser feito aqui em cima, ó, sem problema algum, tá? Sem problema algum. Ele pode vir abaixo aqui, ó, bem abaixo fazer, não tem problema também. O negócio é você acompanhar essa queda que o preço estrutura, a quebra de linha proporcional a ela e o gatilho nessa quebra proporcional. Com o quê? Com esse retorninho aqui, ó, no mínimo 61,8% a 70%. Em que altura isso ocorre? Se é embaixo, se é aqui em cima, não importa. O importante é você acompanhar essa queda que o preço faz após o gatilho e observar um novo gatilho, um novo W, um novo M. Ou então, e aí vem a nossa outra forma, tá? Ou então, a gente já viu que esse W e esse M pode ser em várias alturas aqui, ou então pode ser na estrutura de um pivô. O preço pode simplesmente vir aqui, ó, ele vai fazendo essa linha de tendência de alta, e aí quando ele faz a quebra desse movimento, ao invés dele estruturar o nosso gatilho, ele não faz isso. Ele simplesmente, ó, faz isso e vai embora. E aqui a gente tem nosso pivô. O preço, ele além de fazer o nosso gatilho, ele fez esse negocinho aqui, ó. Ele fez, deixa eu botar de outra cor. Ele teve essa alta, ele fez a quebra de linha proporcional, e ao invés dele vir aqui e fechar abaixo para dar gatilho, ele ou vai direto, então olha, ou ele vai direto, nem tenta, vai embora, ó. E aí a gente tem aqui a nossa entrada, a partir do momento em que ele rompe aqui a nossa entrada, ou a gente vai ver microentradas depois, a gente tem a nossa confirmação quando ele rompe essa estrutura aqui. A gente vai ver futuramente sobre microentradas. Ou então ele simplesmente, naquele movimento ali, ó,
Ó, ele faz isso e aí quando ele tenta fazer o gatilho, ele não fecha abaixo. Ó, ele vai embora. Tá bom? É o nosso pivôzinho da mesma forma. Então, ou o preço ele vai fazer um gatilho e um pivô, ou 2 gatilhos, tá? E toda vez que o preço falha no rompimento da estrutura do primeiro, que sempre vai ser um W ou um M o primeiro, toda vez que ele falha na estrutura de formação disso, a gente vai esperar um novo gatilho. Falhou? Espera um novo gatilho. Porque enquanto não fizer um novo gatilho, você não vai pensar nessa direção de preço. Toda vez que ele chega aqui em cima, falha, você vai passar a pensar em continuidade do movimento, de tendência aqui de trás, tá? Então, se ele chega na região do primeiro gatilho aqui, que é a base, ele não supera, você esquece esse pensamento aqui de alta e vai continuar na queda. Até que faça um novo gatilho em qualquer altura aqui para pensar em ida novamente a essa região aqui, tentar superar e tentar reverter. Tá bom, gente? Então, sobre gatilhos é isso, né, que eu tinha para falar para vocês nessa aula. E nas outras aulas a gente detalha um pouquinho mais. Até a próxima.